Parte 2, Números 25. Balaque, muito irritado por ver-se desiludido em suas esperanças, despediu Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. Tendo o profeta chegado próximo do Eufrates, pediu para falar ao rei e aos príncipes dos midianitas, aos quais disse: Já que desejais, ó rei, e vós, midianitas, que eu atenda em alguma coisa os vossos roubos contra a vontade de Deus, eis tudo o que vos posso dizer. Não espereis que a raça dos israelitas pereça pelas armas, pela peste, pela careste ou por qualquer outro acidente, pois Deus, que a tomou sobre sua proteção, a preservará de todas as desgraças. Ainda que eles sofram algum desastre, levantar-se-ão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, dar-vos-eis o meio para tanto. Mandai ao seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes de que nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles. Dizei-lhes que quando os virem ardendo de paixão por elas, finjam querer retirar-se e quando rogarem que fique, respondam que não é possível, a menos que eles prometam solenemente renunciar às leis de seus pais e o culto ao seu Deus para adorar os deuses dos midianitas e dos moabitas. É o único meio que tendes para fazer com que Deus se encha de cólera contra eles. Dizendo estas palavras, partiu. Os midianitas não titubearam em executar logo o conselho, isto é, enviar as suas filhas e instruí-las conforme ele lhes havia dito. Os jovens hebreus, arrebatados pela beleza das moças, conceberam uma ardente paixão por elas. Declarando-a de maneira pela qual elas lhes responderam, acendeu ainda mais. Quando as moças os viram perdidamente enamorados, fingiram querer voltar ao seu país. Mas eles, com lágrimas, pediram-lhes que ficasse e prometeram desposá-las, tomando a Deus como testemunho do juramento que faziam. Não as amariam somente como esposas, mas as tornariam senhoras absolutas deles próprios e de todos os seus bens. Responderam elas: Não precisamos de bem ou de algo que nos possa fazer felizes, sendo nós muito queridas por nossos pais, tanto quanto podemos desejar. E não viemos aqui para fazer comércio com a nossa beleza, mas, considerando-vos estrangeiros pelos quais nutrimos grande estima, quisemos fazer-vos esta cortesia. Agora que demonstrais tanto afeto por nós e tanto desprazer em ver-nos partir, não poderíamos deixar de ser vencidas pelos vossos rogos. Assim, se quereis, como dizeis, dar-nos a vossa palavra de nos tomardes por esposas, que é a única condição capaz de nos reter, ficaremos e passaremos convosco toda a nossa vida. Mas tememos que, depois de vos tendes cansado de nós, nos devolvais vergonhosamente e vós não deveis perdoar um temor tão razoável. Os moços enamorados ofereceram-se dar as garantias que elas desejassem de sua fidelidade, aos que as moças responderam: Pois se tendes essa intenção, e como constatamos que tendes costumes diferentes dos de outros os povos, como de só comer certas carnes e usar determinadas bebidas, é necessário, se nos quiserdes desposar, que adoreis os nossos deuses. Do contrário, não poderemos crer que o amor que dizeis sentir por nós seja verdadeiro. Afinal, não se poderia julgar estranho adorares os deuses dos pais para onde ireis, aos quais todas as outras nações adoram, ou censurar-vos por isso, enquanto o vosso Deus só é adorado por vós e as leis que observais vós são todas particulares. Assim, toca-vos escolher, ou viver como os outros homens, ou ir procurar outro mundo, onde possais viver como vos apraz. Esses infelizes, levados por sua brutal e cega paixão, aceitaram as condições. Abandonaram a fé de seus pais, adoraram vários deuses, ofereceram-lhes sacrifícios semelhantes aos dos midianitas e comeram indiferentemente de todas as iguarias. Para agradar aquelas moças que se tornaram suas esposas, não temeram violar os mandamentos do verdadeiro Deus. E todo o exército viu-se no momento contaminado pelo veneno espalhado pelos moços, e a antiga religião ficou exposta a grave risco. Uma nova rebelião, mais perigosa que as primeiras, já começava a se esboçar.
Os moços, tendo experimentado as doçuras da liberdade que lhe davam as leis estrangeiras de viver segundo desejassem, deixaram-se levar sem nenhum obstáculo e corrompiam com o seu exemplo não apenas o povo, mas até mesmo pessoas de maior distinção. Zinri, chefe da tribo de Simeão, desposou Cosbe, filha de Zur, um dos príncipes de Midian, e para agradá-lo, ofereceu sacrifício segundo o uso desse país e contra as ordens contidas na lei de Deus. Moisés, vendo tão estranha desordem e temendo-lhes as consequências, reuniu o povo e sem censurar a ninguém em particular, receando fazer desesperar os que, julgando poder esconder a própria falta, eram capazes de volta ao dever. Disse-lhes que era coisa indigna de sua virtude e da de seus antepassados preferir a voluptuosidade à religião, e que eles deviam cair em si mesmo enquanto ainda era tempo e mostrar a força de seu espírito, não desprezando as leis santas e divinas, mas reprimindo a paixão, que seria estranho, após terem sido tão sensatos no deserto, se deixarem levar num país tão belo às tais desordens, perdendo na abundância o mérito que haviam conquistados durante a carestia. Enquanto Moisés procurava com essas palavras levar os insensatos a reconhecer o próprio erro, Zinri retrucou-lhe: Vivei, Moisés, se bem vos parece, segundo as leis que fizestes, e que um longo uso até hoje autorizou, sem o qual há muito tempo lhe teríeis deixado jugo e aprendido à vossa própria custa que não devieis assim nos enganar. Por mim, quero que saibas que não mais obedecerei os vossos tirânicos mandamentos, porque bem vejo que sob os vossos pretextos de piedade e de nos dar leis da parte de Deus, usurpaste o governo por meio de artifícios e nos reduziste à escravidão, proibindo-nos prazeres e tirando-nos a liberdade que todos os homens nascidos livres devem ter. Havia acaso em nosso cativeiro no Egito algo tão rude quanto o poder que vos atribuís, de nos castigar como vos apraz segundo leis que vós mesmos estabelecestes? Vós é que mereceis ser castigado, porque desprezando as leis de todas as outras nações, quereis que somente as vossas sejam observadas e preferis assim o vosso juízo particular ao de todo o resto dos homens. Assim como creio muito bem feito o que fiz e o que era livre para fazer, não temo declarar diante de toda esta assembleia que desposei uma mulher estrangeira. Ao contrário, quero que saibais de minha própria boca e que todos o saibam. É verdade também que sacrifico aos deuses aos quais proíbe sacrificar, porque julgo não me dever submeter à tirania de receber somente de vós o que se refere à religião. E não quero que me obrigueis a desejar somente o que quereis, nem que tenhais mais autoridade sobre mim do que eu mesmo. Zinri falava assim tanto em seu nome quanto no dos que eram de sua opinião. O povo aguardava em silêncio e temeroso o término dessa grande polêmica. Porém, Moisés não lhe quis responder, temendo incitar ainda mais a insolência de Zinri que outros, imitando-o, aumentassem o tumulto. Assim, a assembleia se dissolveu e as consequências desse mal teriam sido ainda mais perigosas, não fora a morte de Zinri, que se deu como conta a seguir. Finéias, que sem contestação era tido como o primeiro de seu tempo, tanto por causa de suas excelentes virtudes, quanto pelo privilégio de ser filho de Eleazar, sumo sacerdote e sobrinho de Moisés, não pôde tolerar a ousadia de Zinri. Com receio de que o desprezo pelas leis aumentasse ainda se ele ficasse impune, resolveu vigar aquele tão grande ultraje contra Deus. Como não houvesse coisa que não fosse capaz de fazer, porque não tinha menos coragem do que zelo, foi à tenda de Zinri e matou-o com um golpe de espada, morrendo também a mulher deste. Vários outros moços, levados pelo mesmo espírito de Finéias e animados pela sua coragem e exemplo, lançaram-se sobre os que eram culpados do mesmo pecado de Zinri e mataram grande parte deles. E uma peste enviada por Deus fez morrer não somente todos os outros, mas também os parentes deles, que em vez de repreendê-los e impedir que cometesse tão grave pecado, a eles havia levado. O número dos que pereceram desse modo foi de 14.000.
Números 31. Nesse entremeio, Moisés, irritado com os midianitas, mandou o exército marchar para exterminá-lo completamente, como relatarei depois de narrar em seu louvor uma coisa que não se deve passar em silêncio. É que, embora Balaão tivesse vindo a rogo dessa nação para amaldiçoar os hebreus, e depois Deus o tivesse impedido, ele dera aquele detestável conselho de que acabamos de falar, com o qual julgava poder arruinar inteiramente a religião de nossos pais. Moisés, no entanto, concedeu-lhe a honra de inserir aquela profecia em seus escritos, ainda que teria sido fácil ao legislador atribuí-la a si mesmo, sem que ninguém o pudesse censurar. Mas ele quis deixar à posteridade um testemunho tão vantajoso em sua memória. Deixo, porém, a cada qual que julgue como quiser e volto ao meu assunto. Moisés enviou somente 12.000 homens contra os medianitas, tendo cada tribo fornecido 1.000 combatentes. Deu-lhes por chefe a Finéias, que acabava de restaurar a glória das leis e de vingar o crime que Zinri, violando-as, havia cometido. Capítulo 7. Os hebreus vencem os midianitas e tornam-se senhores do país. Moisés constitui Josué guia do povo. Cidades construídas, lugares de asilo. Quando os midianitas viram os hebreus se aproximarem, reuniram todas as suas forças e fortificaram todas as passagens por onde eles poderiam entrar em seu país. Travou-se o combate. Os midianitas foram vencidos e os hebreus mataram um número tão grande deles que mal se podia contar os mortos, entre os quais estavam todos os reis: Ur, Zur, Reba, Eve e Requém, o qual deu nome à capital da Arábia, que o conserva ainda hoje e que os gregos chamam Petra. Os hebreus saquearam toda a província e, para obedecer à ordem que Moisés dera a Finéias, mataram todos os homens e todas as mulheres, sem poupar ninguém, exceto as moças, das quais levaram umas 32.000 e fizeram tal presa que tomaram 52.067 bois, 60.000 asnos e um número incrível de vasos de ouro e de prata, de que os midianitas se serviam ordinariamente, tão extravagante era o seu luxo. Assim Finéias voltou vencedor, sem ter sofrido perda alguma. Moisés distribuiu todos os despojos, deu uma 50ª parte a Eleazar e aos sacerdotes e dividiu o resto entre o povo, porque este meio ficou em condições de viver com maior abundância e de desfrutar em paz as riquezas que haviam conquistado valorosamente. Números 27 e Deuteronômio 3. Estando Moisés já bastante idoso, constituiu Josué guia do povo, por ordem de Deus, para sucedê-lo no dom da profecia e no comando do exército, de que era muito capaz. Era também grande conhecedor das leis divinas e humanas, devido às instruções que o próprio Moisés lhe ministrara. Números 32. Nesse mesmo tempo, as tribos de Gade e de Rubém e metade da de Manassés, que eram muito ricas em gado e em todas as espécies de bens, rogaram a Moisés que lhe desse o país dos amorreus, conquistado algum tempo antes, porque era muito rico em pastagem. Esse pedido fê-lo crer que o desejo deles era evitar, sob esse pretexto, o combate contra os cananeus. Assim, disse-lhes que era apenas por covardia que lhe faziam aquele pedido, para viver em tranquilidade numa terra conquistada pelas armas de todo o povo, sem precisar se unir ao exército para a conquista além do Jordão, daquele país de que Deus lhe havia prometido a posse, quando tivessem vencido os povos que eles lhe ordenava tratar como inimigos. Eles responderam que estavam tão longe da intenção de querer evitar o perigo quanto desejavam colocar por esse meio as suas mulheres, os seus filhos e os seus bens em segurança, para estar sempre prontos a seguir o exército aonde os quisessem levar. Moisés, satisfeito com a explicação, concedeu-lhes o que pediam na presença de Eleazar, de Josué e dos principais chefes que ele reunira para este fim, com a condição de que essas tribos marchariam com as outras contra os inimigos até que a guerra estivesse completamente terminada. Assim, eles tomaram posse daquele país e ali construíram cidades fortificadas. Puseram nelas as suas mulheres, filhos e bens, a fim de estarem mais livres para tomar as armas e cumprir a sua promessa. Números 35, Deuteronômio 4 e 19 e Josué 20. Moisés construiu também 10 cidades, para fazer parte das 48 de que falamos, e estabeleceu em 3 dessas 10 alguns refúgios para aqueles que tivessem cometido assassínio involuntário. Determinou que esse exílio duraria toda a vida do sumo sacerdote, sobre cujo sacerdote o crime fora cometido.
Após a morte dele, porém, o homicida podia voltar ao seu país. Mas, se durante o exílio fosse encontrado fora da cidade de refúgio por algum dos parentes do morto, este poderia matá-lo impunemente. Estas cidades chamavam-se Bézer, na fronteira da Arábia, Arimã, no país de Gileade, e Golã, em Bazã. Moisés ordenou também que, depois da conquista de Canaã, se separasse ainda outras 3, das que pertenciam aos levitas, a fim de servir igualmente para asilo ou lugar de refúgio. Números 27 e 36. Nesse meio tempo, tendo morrido Zelofeade, que era um dos principais da tribo de Manassés, e deixado somente filhas, alguns dos mais eminentes representantes dessa tribo dirigiram-se a Moisés para saber se elas deveriam receber a herança do pai. Estes respondeu que se as moças se casassem com alguém da mesma tribo, teriam esse direito. Não a receberiam, porém, se passassem a outra tribo, a fim de que por esse expediente forem conservados em cada tribo os bens de todos os que a ela pertenciam. Capítulo 8. Excelente discurso de Moisés. Leis que ortoga ao povo. Deuteronômio 4. Quando faltava apenas 30 dias para se dizer que eram passados 40 anos desde a saída do Egito, Moisés mandou reunir todo o povo no lugar onde está agora a cidade de Alibã, à margem do rio Jordão, terra muito rica em palmeiras, e falou-lhes deste modo: companheiros de meus longos trabalhos, com quem passei tantos perigos, tendo chegado à idade de 120 anos, é tempo de deixar o mundo. Deus não quer que eu vos assista nos combates que tereis ainda de sustentar, depois de passardes o Jordão. Quero empregar esse pouco de vida que me resta para fortalecer a vossa felicidade. Quanto aos cuidados que dependem de mim, a fim de obrigar-vos a conservar o afeto pela minha memória. Terminareis meus dias com alegria, fazendo-vos conhecerem que devereis firmar a vossa felicidade e que meios podereis conseguir uma semelhante para vossos filhos. E como não prestaríeis fé à minha palavra? Pois não há testemunho pelo qual eu não me tenha esforçado em dar-vos que não fosse pelo interesse em vosso bem. E vós sabeis que os sentimentos de vossa alma jamais são tão puros como quando ela está prestes a abandonar o corpo. Filhos de Israel, gravai fortemente em vosso coração que a única e verdadeira felicidade consiste em se ter a Deus como favorável. E ele só pode concedê-la aos que dela se tornam dignos por sua piedade. É em vão que os maus se vangloriam na esperança de a conquistar. Mas se vós tornardes como ele o deseja, o que vos exorto a ser, depois de terdes recebido as suas ordens, serei felizes sempre. A vossa prosperidade será invejada por todas as nações do mundo. Possuireis indefinido o que já conquistastes, e bem depressa entrareis na posse do que vos resta ainda conquistar. Cuidai somente em prestar a Deus uma fiel obediência. Não prefirais outras leis às que vos dei por sua ordem. Observai-as com grande cuidado, e evitai principalmente mudar alguma coisa por desprezo criminoso ao que se refere à religião. Como tudo é possível aos que Deus ajuda, tornar-vos-eis os mais temíveis de todos os homens. Se seguirdes este conselho, sobrepujareis a todos os vossos inimigos e recebereis durante toda a vossa vida as maiores recompensas que a virtude pode conceder. A mesma virtude será a principal, porque é por meio dela que se obtém todas as outras, e somente ela vos pode tornar felizes e granjear-vos reputação e glórias imortais entre as nações estrangeiras. Eis o que tendes motivos de esperar se observardes religiosamente, sem cessar e sem jamais permitir que sejam violadas as leis que recebestes. Saio deste mundo com a consolação de vos deixar em grande prosperidade e recomendo-vos a sábia orientação de vossos chefes e magistrados, que jamais deixarão de ter por vós o máximo cuidado. Deus, porém, deve ser o vosso principal apoio. É somente a ele que sois devedores de todos os benefícios que recebestes até agora por meu intermédio. E ele não vos deixará de proteger, contanto que não deixeis de reverenciá-lo e de pôr toda a vossa confiança em seu auxílio. Tereis sempre pessoas honestas para vos dar excelentes instruções, como o sumo sacerdote Eleazar, Josué, os senadores e os chefes de vossas tribos. Mas é necessário que lhes obedeçais com prazer, lembrando-vos de que aqueles que bem souberam obedecer saberão mandar quando forem elevados a cargos e dignidades.
Assim, não imagineis como fizeste até agora, que a liberdade consiste em desobedecer aos vossos superiores, o que é uma grande falta, da qual vós deveis absolutamente corrigir. Evitai também deixar-vos levar pela cólera contra eles, como fizeste tantas vezes para comigo. Pois não vos podereis ter esquecido de que me puseste em perigo de vida muito mais que a todos os nossos inimigos. Falo assim não para vos fazer repreensões ou censuras. Como desejaria eu, no tempo em que estou para me separar de vós, contritar-vos pela lembrança daquilo que já passou, se nem mesmo então manifestei o menor ressentimento quando as coisas se passavam? Aconselho-vos, no entanto, a vos tornardes mais sensatos para o futuro, porque não saberia fazer-vos compreender o quanto vos importa não murmurar contra os vossos superiores, quando depois de teres passado o Jordão e vos tornado senhores da província de Canaã, vos sentirdes repletos de toda a espécie de bens. Pois se perderdes o respeito que deveis a Deus e abandonardes a virtude, ele também vos abandonará e tornar-se-á vosso inimigo. Perdereis com vergonha, pela vossa desobediência, o país que conquistaste com seu auxílio. Sereis levados escravos para todas as partes do mundo, e não haverá lugar na terra ou no mar, onde não se conheçam os sinais de vossa escravidão. Não serás então mais tempo de vos arrependerdes, porque não observastes as suas santas leis. E a fim de não cair nessa desgraça, não deixais com vida um só de vossos inimigos depois de o terdes vencido. Crede que é da máxima importância matá-los todos, sem poupar um sequer, porque de outro modo podereis, pelas relações que tiverdes com eles, ser levados à idolatria e ao abandono das leis de vossos antepassados. Ordeno-vos também o emprego do ferro e do fogo para destruir de tal modo todos os templos, altares e bosques consagrados aos seus falsos deuses, que deles não reste o menor vestígio. E o único meio de vos conservardes na posse dos bens que desfrutais. E para que nenhum de vós se deixe levar para o mal, por ignorância, escrevi por ordem de Deus as leis que deveis observar e a maneira como deveis proceder, tanto nos negócios públicos quanto nos particulares. Se as observardes inviolavelmente, sereis mais felizes de todos os homens. Assim falou Moisés a todos os israelitas e deu-lhes um livro, do qual estavam escritas as leis e a maneira de viver que deveriam observar. Todos consideravam-no morto, e a lembrança dos perigos que havia corrido e das amarguras que sofrerá de tão boamente por amor a eles fê-los chorar. E o sofrimento aumentou com certeza de que lhe seria impossível tornar a encontrar um chefe igual a ele, e que não o tendo mais como intercessor, Deus já não lhe seria tão favorável. Esses mesmos pensamentos produziram neles tal arrependimento por se terem deixado levar em furor contra ele no deserto que não se podiam consolar. Ele, porém, pediu-lhes que cessassem de chorar e só pensassem observar fielmente as leis de Deus. E a reunião assim se dissolveu. Julgo dever dizer, antes de passar além, quais foram essas leis, para que o leitor conheça como são dignas da virtude de tão grande legislador e saiba quais são os costumes que observamos há tantos séculos. Narrá-las-ei no mesmo modo como foram dadas por esse homem admirável, sem acrescentar ornamento algum. Mudarei somente a ordem, porque Moisés as apresentou em tempos diversos e em várias ocasiões, segundo Deus o ordenava. Sou obrigado a fazer essa observação, a fim de que, se essa história cair nas mãos de algum dos de nossa nação, não seja eu acusado de faltar à sinceridade. Falarei aqui das leis relativas à política. Quanto às que se referem aos contratos que realizamos entre nós, falarei no tratado que espero, com a graça de Deus, escrever acerca de nossos costumes e das razões dessas leis. Vou então agora às primeiras. Depois de terdes conquistado o país de Canaã e construído cidades, podereis desfrutar tranquilamente o fruto de vossa vitória. E vossa felicidade será firme e duradoura, contanto que vos torneis agradáveis a Deus, observando as coisas que se seguem. Êxodo 20, Deuteronômio 5 e 16. Nas cidades que Deus escolher nesse país, as que chamarão Cidade Santa, em um planalto cômodo e fértil, construir-se-á um único templo, no qual será erguido um único altar, com pedras não talhadas, mas escolhidas com tanto cuidado que, quando estiverem unidas, não deixem de ser agradáveis à vista. Não será preciso subir a esse templo nem a esse altar por degraus, mas por um pequeno terraço em declínio suave. Não haverá templo ou altar em nenhuma outra cidade, pois há um só Deus e uma única nação, a dos hebreus.
Êxodo 20. Aquele que blasfemar contra Deus será apedrejado e dependurado durante um dia na forca. Depois será enterrado secretamente com ignomia. Todos os hebreus em qualquer país do mundo em que habite dir-se-ão 3 vezes ao ano à cidade santa, ao templo, para agradecer a Deus os seus benefícios e implorar o seu auxílio para o futuro. E também para se fomentar a amizade entre vós, por meio das festas que se hão de fazer e por conversas que se hão de ter em conjunto. É justo que se conheça os que pertencem ao mesmo povo e são governados pelas mesmas leis. E para isso nada mais apropriado que essas reuniões e assembleias, as quais, pela vista e pelas relações entre as pessoas, deixam a lembrança gravada na memória, ao passo que os que jamais se viram passar por estrangeiros no espírito dos outros. Para esse fim, além das 10º devidas aos sacerdotes e aos levitas, reservarei outras que vendereis cada qual em sua tribo, e do que obtereis dinheiro para empregá-lo na cidade santa, nas festas sagradas que fareis nesses dias de regozijo. Porém, é muito razoável fazer atos de alegria em honra a Deus com aquilo que provém das terras que possuímos pela sua liberalidade. Deuteronômio 23. Não se oferecerá em sacrifício o que procede do galho da mulher de má vida, pois Deus não tem como agradável o que foi adquirido por meios ilícitos e por vergonhosa prostituição. Por essa mesma razão, não é permitido oferecer em sacrifício o que se tiver recebido por empréstimo de cães de caça ou de pastor para dele se tirar raça. Não se falará mal dos deuses que as outras nações cultuam, nem se saquearão seus templos e nem se levarão as coisas oferecidas a alguma divindade, seja qual for. Ninguém se vestirá de pano de linho e de lã misturados, porque isso é reservado somente aos sacerdotes. Quando se reunirem na cidade santa, ao fim de 7 anos, para solenizar a festa dos tabernáculos, os sumos sacerdotes subirão a um lugar elevado, de onde lerá publicamente toda a lei, tão alto que cada qual possa ouvi-la sem que se impeçam as mulheres, as crianças e aos animais estarem presentes. Pois é bom gravá-las dessa maneira nos corações, para que jamais seja apagada de sua memória e de modo a tirar-lhes a desculpa de terem pecado por ignorância. Porque as santas leis farão sem dúvida impressão muito forte em seu espírito quando eles mesmos ouvirem quais são os castigos que elas impõem e como serão punidos os que ousarem violar. Deve-se, antes de tudo, ensinar às crianças essas mesmas leis, pois nada lhes pode ser mais útil e, pela mesma razão, apresentar-lhe 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, os benefícios de que são devedoras a Deus e a maneira como foram libertas da escravidão dos egípcios, a fim de que lhe agradeçam os favores passados e tornem-se favorável para obter outros no futuro. Deve-se escrever nas portas para ter assim escritas em redor da cabeça e dos braços as coisas principais que Deus fez por nós, pois são grandes testemunhos de sua bondade e de seu poder, a fim de nos renovarem continuamente a sua lembrança. Devem ser escolhidos para magistrados em cada cidade 7 homens de virtude experimentada e hábeis no que concerne à justiça. A eles acrescente-se 2 levitas e todos lhe prestem tanta honra que ninguém se atreva a dizer uma única palavra inconveniente em sua presença, a fim de que o hábito de prestar respeito aos homens os leve a reverenciar a Deus. Os julgamentos que esses magistrados pronunciarem serão executados, a não ser que tenham sido subordinados por presentes ou pareça visivelmente que julgaram mal. Pois, sendo a justiça preferível a todas essas coisas, é preciso ministrá-la sem interesse e sem favor. Do contrário, Deus seria tratado com desprezo e pareceria mais fraco que os homens se o temor de desgostar pessoas ricas e elevadas em autoridade fosse mais poderoso sobre o espírito dos juízes que o medo de violar a justiça, pois ela é a força de Deus. E se os juízes encontram dificuldade em decidir certos assuntos, como muitas vezes pode acontecer, devem, sem nada pronunciar, levá-los integralmente à cidade santa, ao sumo sacerdote, ao profeta e ao senado, que os julgarão segundo a sua consciência. Deuteronômio 19. Não se prestará fé a uma única testemunha. Elas devem ser 3 ou pelo menos 2 e pessoas sem culpa. As mulheres não serão recebidas como testemunhas por causa da fragilidade de seu sexo e porque falam muito atrevidamente. Os escravos também não poderão ser testemunhas, porque a baixeza de sua condição lhes abate o ânimo e o temor ou interesse pode levá-los a depor contra a verdade.
Aquele contra o qual se provar que proferiu falso testemunho sofrerá o mesmo castigo que se imporia ao acusado, caso fosse condenado por seu testemunho.